Boa tarde, Léo. Tudo Boa, jóia? boa tarde, Aquiles. Você virou praticamente o substituto oficial do Leonardo Atucci, né? O Léo me coloca umas enrascadas, porque você sabe que ele é o... eu gosto de dizer que vocês dois, né, são os Midas das visualizações. Então, substituir o Atucci aqui nessa função é sempre uma responsabilidade grande, né? Embora a gente esteja com um viés de muita alta, uma alta muito forte na audiência da TV 247 nesses últimos dias, desde que explodiu a bomba da Vaza Jato, né? A gente tem aí realmente uma companhia de muitas pessoas nas nossas programações, na programação da TV 247, né? Antes da gente começar a falar sobre os temas, Léo, queria lembrar aqui o pessoal que ontem não teve o programa Léo ao Quadrado, porque o Google apresentou um problema técnico aí na geração do link da transmissão ao vivo aqui no YouTube. Então a gente não estava conseguindo gerar o link para poder iniciar as transmissões ao vivo, né? Isso inviabilizou não apenas o programa Léo ao Quadrado de ontem, como também o Boa Noite 247, que precisou ser gravado, e também o programa de entrevistas do William De Luca, né? Somente no final da noite, no programa O Dia em 20 Minutos, comigo e o Gustavo Conde, é que a gente conseguiu restabelecer o link do YouTube para a transmissão. Foi restabelecido e aí foi possível a gente fazer o programa, né? Então, bom, vamos lá. A gente está aqui, já tem muita gente aqui falando sobre a greve geral, né? Já tem gente se manifestando aqui sobre a greve geral, o Edson Luiz Mattioli, por exemplo. Boa tarde a Sinira Vieira, a Diva Maria aqui, Lita Lula também. Boa tarde a Sônia Maria Gonzalez. Boa tarde, família Moraes. Quem mais que está aqui? O Watson Ângelo, boa tarde. A Eri Badini, boa tarde também para você. Bom, Léo, a gente está na home do 247, tem uma notícia muito importante aqui que a gente está destacando, né, na manchete principal, que é uma derrota do Jair Bolsonaro, né? A primeira derrota do governo Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, no plenário do Supremo Tribunal Federal. E essa derrota diz respeito, Léo, e amigas e amigos da TV 247, aquele decreto em que o Bolsonaro suspende os conselhos da administração pública, né? São milhares de conselhos que contam com a participação da sociedade civil que foram extintos numa canetada do Bolsonaro. Então, até o STF está avaliando, a pedido do PT, de uma ação do PT, a legalidade desse decreto, e até o momento, 6 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal votaram para suspender pelo menos uma parte do decreto do Jair Bolsonaro. Como é que você vê, Léo? As instituições, apesar de tudo, essa questão dos freios e contrapesos, né, que é o que caracteriza, vamos dizer assim, uma república democrática, aqui e acolá parecem se mostrar e fazer algum tipo de freio a essa tentativa do Bolsonaro de governar sozinho, né? Pois é, Aquiles, olha, é importante... Léo, seu áudio tá sem áudio. Liguei. Pois é, Aquiles, deixa eu começar então, dando aqui um alô para o pessoal que está assistindo, agradecer a participação de todo mundo, lembrar da importância da gente compartilhar para aumentar o alcance. Hoje eu estou voltando a fazer a retransmissão simultânea no meu YouTube também. E aí eu estou pedindo só um pouquinho de desculpas para o pessoal por causa de uma questão do eco e tal. Eu estou tomando couro, o erro não é do Aquiles, não. Estava com eco na voz do Aquiles, mas o erro é meu aqui na técnica. Estou tentando aqui resolver esse problema e eu queria pedir para vocês, vamos compartilhar para a gente aumentar o alcance, porque agora, mais do que nunca, é uma loucura total para a gente conseguir, Aquiles, como eu diria, para a gente conseguir realmente aumentar o alcance das publicações. Isso é muito importante realmente. E o que acontece é que o Bolsonaro realmente interferiu em prerrogativas do Congresso. Isso é uma coisa que a gente tem falado há muito tempo. A gente tem falado sobre essa questão do Bolsonaro ter prometido coisas que eram prerrogativa do Congresso. Logo no início, ele lançou esses decretos sobre coisas que eram prerrogativas, são prerrogativa do Congresso.
e realmente a fragilidade do Bolsonaro aumentando, fica mais fácil para o Congresso voltar a fazer freios e contrapesos. Porque o que acontece, Aquiles? A superpopularidade do Bolsonaro, o superpopulismo que nasceu no início do governo, deu para ele um desequilíbrio de poder. Então esse decreto tinha que ter durado, era 2 dias, é um decreto claramente ilegal. Por que ele é ilegal? Porque o presidente não pode legislar sobre coisas que são prerrogativas do Congresso. Simples assim. Não é porque um presidente não pode baixar um decreto, é porque ele não pode legislar sobre aquele assunto. Só que ele estava realmente com muito protagonismo. O Congresso, ele não está, digamos que a instituição Senado e Câmara, o Congresso Nacional, está fazendo o seu papel e agora começa a respirar um pouco mais aliviado. Essa questão do decreto das armas cumpriu um papel interessante. Lógico que nesse meio tempo muitas pessoas se aproveitaram desse decreto, muitas pessoas vão se aproveitando dos decretos enquanto eles perduram. Mas o mais importante nesse momento é que as pessoas entendam que o Bolsonaro não é esse superpoder como ele imaginava ser. O Bolsonaro não pode simplesmente legislar sobre tudo sozinho. Apesar de que a gente está vivendo um período de exceção no Brasil, a gente está vivendo um período em que as instituições estão completamente bizarras, também não faz sentido imaginar um presidente da República, que até você citou a questão dos freios e contrapesos, e do mesmo autor, Montesquieu, falou que a gente tem que evitar que um presidente, que o governante do executivo tenha condições de legislar, porque senão ele vai entrar numa extrema tirania. E é realmente o que acontece. Olha, o cara vai lá, ele fecha... Já temos uma situação bizarríssima. O presidente tem o poder de vender tudo que ele quiser. E isso com a anuência do STF, que tirou o Congresso da condição de freios e contrapesos. Agora, se a gente tem isso também em decretos que estão modificando leis, olha, decreto do presidente da República tem um nível que é especificado pela Constituição, uma pequena abrangência de coisas que são, obviamente, prerrogativas de decreto. Daqui a pouco o Bolsonaro vai e, por decreto, define que a gente vai ter pena de morte no Brasil. Daqui a pouco o Bolsonaro vai e, por decreto, modifica a questão da Previdência e não precisa nem do Congresso. Então, esse protagonismo do Bolsonaro, ele precisa ser cortado enquanto há tempo. E aos poucos o Congresso começa a respirar mais aliviado, principalmente por causa dessa fragilidade aí do governo do Bolsonaro, através desses grampos, né? Grampos não, desse, digamos que, invasão aí, desse vazamento, desse vaza-jato, né? Fantástico que nós acabamos recebendo de presente aí nos últimos tempos. Redução do poder do Bolsonaro, que a gente está presenciando aí, está a olhos vistos, né? Essa decisão do Supremo Tribunal Federal relacionada aos conselhos é uma clara e inequívoca sinal disso, e o outro sinal foi justamente esse que você citou, da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, né, que aprovou um decreto legislativo sustando esse decreto faroeste do Bolsonaro, né? Então a gente vê aí que as instituições começam a querer mostrar alguma resistência a essa tirania do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro que foi hoje lá, fez um discurso para empresários, né, dizendo, olha, vocês que têm que dar um norte para nós, né? Ou seja, o governante fala para os empresários que eles é quem tem que dar um norte para o país, né? Não tem absolutamente nenhum projeto de país, a não ser o desmonte do Estado para atender a interesse dos Estados Unidos. Aí você chega para uma plateia de empresários e diz, olha, nosso papel é não atrapalhar vocês aí, porque vocês é quem sabe os destinos do país. Acontece que os empresários não estão aí apontando um destino do país justamente porque a economia está estagnada. Segundo o IBGE hoje, por exemplo, na área do varejo, o Brasil teve a primeira queda em abril, no mês de abril, né? A primeira queda nas vendas no mês de abril nos últimos 4 anos. Então, as vendas no varejo caíram 0,6% em abril, e esse foi o pior dado desde 2015. Então, o Bolsonaro está indo lá para conversar com os empresários, Léo, e amigas e amigos da TV, dizendo, olha, cuidem aí,
vocês é quem sabe fazer a economia girar, porém, como o Estado não faz absolutamente nada para induzir a retomada da economia, os dados mostram que os empresários sozinhos não conseguem, né? Então fica esse negócio aí de empurra-empurra. Você joga para os empresários mostram que eles não têm mais força, porque toda a cadeia, várias cadeias produtivas do país foram destruídas, né? Em grande parte por conta da Operação Lava Jato, e agora também reforçada pela falta de políticas do governo Bolsonaro. Então fica nessa aí, até que esse governo seja interrompido e, no lugar dele, entre realmente um governo com preocupações nacionais. Wells, seu áudio. Você falou uma coisa fantástica nesse momento, que é essa questão de que o governo Bolsonaro, ele está tão desesperado que ele começa a querer jogar em cima dos outros as responsabilidades das falhas dele. Nesse momento fica bem claro tudo isso, porque olha, o governo Bolsonaro que claramente deu errado, né, uma coisa que obviamente deu errado, não tem dúvidas que deu errado, ele não sabe o que fazer, a gente está tendo um desandar completo na economia, e agora ele vem com essa desculpinha do tipo, olha, vocês aí, empresários, que vão dar as próximas direções. Nesse momento ele consegue realmente 2 pontos. Olha, o primeiro ponto é o governo Bolsonaro se esquiva da sua responsabilidade de resolver os problemas. Ele não está dando conta, deixa claro que não vai dar conta e pula fora. Também não vou resolver o problema. Por outro lado, ele consegue colocar a culpa em cima dos empresários. E é interessante, Aquiles, porque, olha, são 2 pontos. O primeiro, ele está delegando o poder de presidente. E isso é muito confortável para esses empresários que começam a pensar a seguinte coisa, olha, já que ele está delegando o poder de presidente para a gente, eu não vou reclamar desse cara não, esse cara é muito bom. Então, quando a gente percebe o que o Bolsonaro está fazendo, é mais ou menos isso. O Bolsonaro está deixando os empresários tranquilos, que eles não precisa preocupar, vocês serão, né, vocês têm aí o poder de definição em questão da presidência do Brasil. Ele está dando essa tranquilidade para os empresários. Por outro lado, esse mesmo Bolsonaro deixa bem claro que ele não sabe o que fazer e está tirando o corpo fora. Se der errado, a culpa é de vocês. Infelizmente é essa a situação que a gente está vivendo hoje. Verdade. Já tem muita gente aqui se manifestando, Léo. Tem gente aqui de Parnaíba, no Piauí, a Inês Dourado, que também está com a gente. O Rogério Venâncio está perguntando, cadê o Atush? O Atush ele está participando de uma reunião administrativa do 247 e não pôde participar do Léo ao Quadrado de hoje. Então, eu estou aqui substituindo o Atush, né? Peço aqui a ajuda de vocês. Sei que o nosso querido Leonardo Atush aqui manda muito bem, né? E a gente vai tentar, enfim, conversar com vocês aqui. Quem mais? Vamos lá, vamos seguir aqui. Tem vários assuntos interessantes para a gente destacar. Um deles é justamente o aumento da pressão internacional, né, pela anulação da sentença do ex-presidente Lula, depois que veio ao mundo, né, veio à tona as informações, os vazamentos feitos pelo The Intercept de conversas, né, que mostram que o ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, atuou orientando a acusação, né, atuou como uma espécie de coordenador do Ministério Público, né, em conversas com o Deltan Dallagnol para montar a farsa jurídica que acabou condenando Lula, né, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá. Né? Vem muito mais revelações do The Intercept sobre esse caso, né? A gente já sabe, eles já anunciaram que tem apenas 1% divulgado do que eles sabem, e a repercussão disso está ganhando mundo. Hoje a gente, inclusive, foi manchete no 247, uma mensagem do senador Bernie Sanders, né, virtual candidato aí à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, dizendo, basicamente, o que todo mundo está pedindo, né, a anulação do processo contra Lula. Então, pelo Twitter, o Bernie Sanders escreveu o seguinte: hoje,
é mais claro do que nunca que Lula foi preso em um processo politizado que negou a ele um julgamento justo e o devido processo legal. Durante sua presidência, Lula supervisionou enormes reduções na pobreza e continua sendo o político mais popular do Brasil. Eu estou com líderes políticos e sociais de todo o mundo que estão pedindo ao judiciário brasileiro que liberte Lula e anule a sua condenação. É uma declaração muito forte de um político expressivo dos Estados Unidos, que inclusive tem parte na condenação do Lula, né, Léo? Como é que você vê essa declaração do senador Bernie Sanders? Léo, eu vejo essa declaração importantíssima e eu vejo essa participação do resto do mundo agora como uma coisa realmente essencial. Pessoal, o povo brasileiro, em especial os fanáticos que estão conectados com o sentimento anti-Lula, eles estão vivendo um momento de cegueira sentimental, uma cegueira emocional tão grande. É uma coisa de uma profundidade tão grande, essa cegueira sentimental dos anti-Lula, que eles já estão considerando que o erro está em mostrar que o Moro comandou a Operação Lava Jato. Olha, nós estamos vivendo a pior farsa jurídica da nossa história, nós estamos vivendo a maior ofensa à democracia de um país. Eu não sei se em outro país do mundo aconteceu um escândalo tão grande quanto esse, eu não sei, talvez é o maior escândalo do poder judiciário de todo o mundo, e tem pessoas no Brasil que já consideram que esse escândalo veio para o bem, que é prender o Lula. E já temos inclusive ministro do STF, que é o Barroso, considerando que são baderneiros que estão comemorando a questão do vazamento contra o Sérgio Moro. Então a gente percebe, através do que está acontecendo, que já se tornou uma coisa normal dentro do Brasil a ideia de que um juiz pode ter lado, a ideia de que um juiz pode ter interesses e pode julgar conforme os próprios interesses. Na hora que a gente vê um ministro da Suprema Corte se posicionando dessa forma, fica muito claro que esse ministro da Suprema Corte é a favor desse posicionamento porque ele faz isso. Então, quando a gente vê um Barroso se posicionando a favor do Sérgio Moro, que é um juiz que feriu completamente o princípio da imparcialidade, a gente pensa, olha, se o ministro do STF se posiciona do lado de um juiz que orientou uma das partes e praticamente julgou como Ministério Público e não como Poder Judiciário, nós estamos vivendo um país muito contaminado por essa ideologia do punir a qualquer custo. E essa doença do Brasil, talvez ela precise realmente de uma intervenção intelectual internacional. Porque dentro do Brasil, infelizmente, a cegueira emocional a respeito da política chegou num nível tão alto que hoje, mesmo depois dos vazamentos, a gente ainda tem pessoas defendendo o Sérgio Moro. Mesmo depois do vazamento, existe uma massa de fanáticos que considera que mostrar os vazamentos é ir contra a Operação Lava Jato. O que se consolidou na cabeça dessa massa de fanáticos? Não interessa provas, o importante é prender os políticos. Mas espera aí, e se for mentira? E se prenderam alguns políticos para ajudar outros políticos ainda mais corruptos? Não, isso não importa. O que importa é que prenderam políticos, a Operação Lava Jato foi uma coisa fantástica. Não, espera aí, tudo foi montado. Você não está entendendo? A acusação e o juiz montavam. No Brasil, durante os últimos anos, criou-se a ideia, Aquiles, que é aquilo mais abominável que existe num tribunal de justiça. O tribunal de inquisição, em que o mesmo juiz acusa e julga. Ou seja, o cara já chega com aquela ideia de acusação e botar na cadeia a qualquer custo. O problema é que no senso comum, dentro do Brasil, a transformação do Sérgio Moro numa espécie de herói contra a corrupção, o herói que estava lutando contra coisas erradas, parece que até isso foi construído de uma forma estratégica. Criou-se na cabeça do brasileiro a ideia de que o juiz é o responsável por perseguir o criminoso e prender o criminoso. O brasileiro não entendeu que o juiz é uma parte inerte e uma parte equidistante de acusado e acusador. O juiz não pode ficar do lado de uma das partes, mas até isso foi trabalhado. Essa ideia do Sérgio Moro como Superman, como Batman, como aquele cara que estava combatendo a corrupção no Brasil, apodreceu tanto a mente do brasileiro que o brasileiro já não se preocupa com a imparcialidade do Moro.
Existe, infelizmente, um número de fanáticos no Brasil que quer o Sérgio Moro perseguindo os políticos, ainda que os políticos sejam inocentes. Não interessa os meios, o que interessa é o prazer de ver políticos poderosos presos. Então, a sociedade brasileira não entende o que é um juiz. Até a Charezade entendeu que não é função do juiz fazer o que o Sérgio Moro fez. Olha, praticamente todos os juristas lúcidos do Brasil estão manifestando a respeito disso. Tivemos uma manifestação da OAB. É importante que as pessoas entendam que a manifestação da OAB não é uma manifestação do presidente da OAB, é uma manifestação de conselheiros. Os conselheiros são representantes da OAB por estados, eles são eleitos. Então, o que é o critério para ser conselheiro da OAB? Primeiro, pertencer à OAB significa que o cara tem que ter feito o curso de Direito e tem que ter passado na prova da ordem. Esse conselho, formado apenas por bacharéis em Direito, obviamente, alguns mestrados, alguns doutorados, mas todos, pelo menos bacharéis em Direito, que passaram na prova da OAB e foram eleitos por outros advogados para representarem a OAB, esses conselheiros votaram em unanimidade. Significa que nem um conselheiro da OAB concorda com o que o Moro fez. Todos os conselheiros da OAB pediram o afastamento do Moro e do Dallagnol. E a pergunta que eu faço nesse momento é muito simples. Se todos os conselheiros da OAB se uniram e decidiram que a OAB precisa se manifestar pelo afastamento do Moro e do Dallagnol, o que está acontecendo com o nosso fanático que ainda acha que o Moro agiu corretamente? E eu explico, Aquiles. O fanático teve a mente apodrecida no sentido de ver o juiz não como um ser imparcial, equidistante das partes, que não pode beneficiar nem um lado nem o outro. O fanático foi conduzido a ver um juiz como sendo um justiceiro que tem que perseguir o acusado, indiferente do acusado ter ou não cometido o crime. Como que a gente vai curar esse povo brasileiro? Talvez com essas manifestações internacionais. Porque daqui de dentro, se a OAB se manifestou, juristas se manifestaram, até a Charezade se manifestou. E mesmo assim, a gente tem pessoas no Brasil apoiando o que o Sérgio Moro fez. Eu falo, olha, esse país está muito doente. Esse país está passando por um momento muito difícil. E você falou aqui sobre o Barroso, né? A Marta de Castro está dizendo aqui, o Barroso disse que os corruptos estão eufóricos. Que absurdo isso vir de um juiz. Eu só queria trazer aqui para vocês, gente, um trecho de um artigo acadêmico publicado pelo professor Luiz Roberto Barroso, de 2009, que eu utilizei num artigo científico que eu escrevi para o meu mestrado em ciência política. O título do artigo é o seguinte: Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. O Barroso, ele faz uma distinção entre ativismo judicial e judicialização. E aí, em um determinado ponto, ele diz o seguinte, na página 26, inclusive, um castelo desse na artigo. Escócia. Abre aspas. Juízes e tribunais não podem presumir demais de si próprios, impondo suas escolhas, suas preferências, sua vontade. Só atuam legitimamente quando sejam capazes de fundamentar racionalmente suas decisões com base na Constituição. Fecha aspas, quem disse isso foi o jurista Luiz Roberto Barroso, em artigo de 2009, quando ele ainda não era o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o que basicamente o ministro Luiz Roberto Barroso está fazendo ao endossar, ao passar pano, né, para essa ilegalidade processual, para esse crime cometido pelo juiz Sérgio Moro, quando ele se alia à acusação e deixa de manter a sua isenção como juiz, é realmente rasgar a sua biografia, né? É justamente fazer como Fernando Henrique Cardoso fez, dizendo: rasguem os meus livros, rasguem o que eu defendi, né? O que eu defendi não vale mais, né? Então, é realmente lamentável você ter um ministro da Suprema Corte que se diz iluminista, defensor, né, da Constituição, está ali com a missão precípua de defender a Constituição, tendo uma postura tão rasteira, tão lamentável, né, em defesa das ilegalidades cometidas
pela Operação Lava Jato. Então, fica aqui o meu repúdio a esse posicionamento do ministro Barroso. Cláudio Alves. Léo, Barroso disse o que disse apenas por ser um notório descarado. O que ele disse não serve de parâmetro. Até a OAB desceu a lenha nele. Qualquer pessoa com o mínimo de discernimento realmente ficaria indignada com essa declaração, né? É justamente isso que o Estopa colocou, né? Que essa questão da OAB também está colocada. Então, além só finalizando essa parte aqui, da pressão internacional, né? Além do Bernie Sanders, teve também uma declaração do próprio Glenn Greenwald, que ele deu uma entrevista ao site americano de notícias, o Democracy Now!, onde ele diz que há boas chances que o Supremo Tribunal Federal diga que a condenação de Lula foi um subproduto de tantas impropriedades que não podemos deixar, né, permanecer. No mínimo, ele precisa de um novo julgamento e precisa ser libertado enquanto esse novo julgamento acontece. Então, tem aí o tema Moro Gate bombando nos Estados Unidos, né? Outra coisa relacionada lá, Léo, também foi o New York Times, né? Que foi, inclusive, uma reportagem do New York Times destacada pelo Celso Amorim, que também está dando visibilidade a essa ilegalidade, né? Revelada pelo The Intercept. Então, fica aqui o registro. Léo, vamos falar sobre a greve geral? A gente está com uma matéria na home do 247 hoje, dizendo que professores e bancários do estado de São Paulo também aderiram à greve do próximo dia 14, né, nessa sexta-feira. Então, tá aí, cada dia aumenta mais a mobilização pela polarização contra a reforma da Previdência, e agora eu imagino que vai vir muitas manifestações contrárias à Lava Jato, ao ministro Moro, ao próprio governo Bolsonaro, e também pela liberdade do ex-presidente Lula. Você acha que, primeiro, como é que você imagina que vai ser a mobilização, né? Que tamanho você acha que vai ter essa greve geral? E também, se você acha que a pauta Lula livre, considerando esse novo contexto, vai estar mais presente, assim, vai aumentar a presença do pedido de liberdade do Lula nessa greve? Como é que você vê? Aquiles, eu vou fazer um pouco de suspense para essa resposta, porque eu quero fazer um comentário sobre um comentário que apareceu aqui, que eu acho muito importante. Eu sempre tento comentar interesses das pessoas, que às vezes as pessoas não percebem como elas estão sendo feitas de idiotas. Olha só, Aquiles, tem uma pessoa fazendo comentários contra o PT, obviamente, e associando o Greenwald a ideia de ser um petista, e fala que ele é bonequinha do PT. E aí eu olho o nome da pessoa para ver se é um fake e tal. Aí é Rottenweil, Baixa e Abitse em BH e região metropolitana de Belo Horizonte. Por que eu achei muito simbólico esse comentário? Que você vê que as pessoas não têm noção de como elas estão sendo prejudicadas. Esse camarada, ele trabalha com legalização de imóveis. E se ele trabalha com legalização de imóveis, ele obviamente ele está condicionado ao andamento do mercado de imóveis. Uma das primeiras coisas que aconteceu no momento que o golpe contra a Dilma foi perpetuado é que o Temer tirou grande parte do dinheiro que estava disponível para a construção civil. Então aquele dinheiro que era muito fácil de ser conseguido por pessoas que queriam construir, cartão Construcard, né, dinheiro para financiamento de material de construção e até dinheiro para financiamento da Caixa, dinheiro do qual as pessoas tiram a parte desse rapaz, foi suspenso pelo Temer. Na sequência, o Bolsonaro continuou a mesma prática. Pouco dinheiro para a construção civil, pouco dinheiro para programas habitacionais. E por que eu acho muito simbólico trazer o comentário desse cidadão? Porque ele não percebe que ele pode até ficar brincando de Lula estar preso, ficar falando mal do PT, mas as políticas que atendem, pelo menos a atividade dele, obviamente, são as políticas progressistas. Agora, imediatamente após o golpe de Estado, a gente teve essa flexibilização das leis trabalhistas e o governo Temer criou um caminho por fora da CLT. Esse caminho por fora da CLT, Arquiles, ele tira imediatamente a exigibilidade do depósito do fundo de garantia e o dinheiro que a Caixa utiliza para emprestar para a construção civil e para que pessoas paguem o trabalho do Rottenweil, Baixa e Abitse
é exatamente o dinheiro do fundo de garantia que foi retirado pela reforma do Temer. Então, quando a gente percebe que pessoas que precisam do governo progressista estão defendendo o fim do governo progressista, a gente vê que realmente está tudo errado no Brasil. As coisas estão bem difíceis. Então, deixa eu agradecer as pessoas pelas participações. Eu falo, olha, pessoal, ser massa de manobra e lutar contra os próprios interesses é uma coisa muito vergonhosa. Exemplo desse colega aí que mexe com a Bits e luta pelo governo que é contra a Caixa emprestando dinheiro para quem constrói. Agora, sobre o evento do dia 14, sobre a greve do dia 14, Aquiles, eu nunca estive tão animado com um levante popular como essa greve de agora. Inclusive, no dia 14, eu vou estar em Itajubá, que eu vou fazer uma palestra lá sobre como a engenharia perdeu com esse golpe, como que a engenharia está perdendo, e é uma coisa interessante e desafiadora, porque é uma cidade, me contaram, que é uma cidade extremamente conservadora, as pessoas são realmente imaginam que são contra o ideal progressista. E a minha missão lá é mostrar para essas pessoas que elas são progressistas sem saber que são progressistas e que o modelo liberal é um modelo que vai contra a engenharia brasileira. Lógico, tem várias formações nessas universidades de Itajubá, mas é um polo industrial, é um polo de conhecimento perto de Santa Rita do Sapucaí, é um polo de conhecimento na área de engenharia muito importante para o Brasil inteiro, e esse polo precisa saber como que ele está perdendo aí com essas políticas bolsonarianas. Políticas liberais em geral, essas políticas de recolocação do Brasil na qualidade de colônia. E eu estou muito empolgado com a greve, porque até então, Aquiles, existiam rumores de greve. Depois dessa questão do Vaza Jato, muitas pessoas... Olha, o Vaza Jato ele foi interessante porque muitas pessoas saíram do estágio de Viva Moro para o estágio de negação. É aquele estágio de, nossa, eu não acredito que o Moro fez isso. Então, muitas pessoas saíram de um estágio para esse estágio de negação. Essas pessoas não vão na greve, lógico que não. Essas pessoas estão perplexas, estão tentando se defender, estão tentando defender o Moro. Tem muitas pessoas que ainda estão, não, mas espera aí, foi só uma conversinha também para acabar com, para acabar com a questão aí de comunismo, né? Foi só um bate-papo. Não, as pessoas agora entram nesse período de negação. É normal que as pessoas tentem desesperadamente defender o Sérgio Moro, mesmo sabendo que o Moro está errado, e aos poucos as pessoas vão diminuindo esse ritmo. Mas quem que agora teve digamos que, ânimo maior para participar da greve? É principalmente quem tinha vergonha de encher o peito e falar Lula é inocente. Quem que na hora que... Normalmente quando as pessoas falavam, olha, não, o Moro... ele só persegue o PT. O Moro quis prender o Lula. O Moro não é imparcial. Quem falava isso antigamente era atacado. Agora não. Agora essas pessoas estão com força total. Então eu acho que o ânimo da greve vem exatamente do eleitorado do Lula, que sempre foi maioria da população, mas nós precisamos concordar que muitas pessoas que antes estavam com vergonha, agora já estão de peito cheio falando foi uma farsa, foi uma fraude. Quando as pessoas chegavam, normalmente quando a gente tentava explicar, as pessoas, os eleitores do Bolsonaro, os eleitores do Aécio, enchiam o peito e falavam, e o triplex? Não, tantos juízes confirmaram a sentença e você está falando que o cara é inocente? Agora, depois desse vazamento, essas pessoas começam a perder esse argumento. Eles podem até falar, não, mas tudo vale para tirar o PT do poder. Inclusive, é impossível até dizer que os textos são fake, porque nem os operadores da Lava Jato, nem o Sérgio Moro, nem os procuradores estão falando que é fake. Eles estão falando que faz parte, estão tentando minimizar, fogem de todas as entrevistas, mas nem eles estão falando que é fake. Então o que acontece? A greve do dia 14, ela tomou um ânimo completamente diferente. Agora é uma greve de pessoas que antes ficariam em casa com medo de bater de frente com o amigo Coxinha, que ia falar milhões de vezes que o Moro é o herói e que o Lula é ladrão, e agora essas pessoas falam, não, agora eu tenho orgulho de falar que eu sempre estive do lado certo. Então, a minha expectativa cresceu bastante para essa greve e
obviamente, o fato do Lula continuar preso, a gente vê que existe, da mesma forma que existem essas gravações das conversas do Sérgio Moro e dos procuradores, agora mais do que nunca a teoria de que nossos políticos e nossos ministros, né, nossos governantes, tanto do Poder Judiciário, quanto do Poder Legislativo, quanto do Poder Executivo, eles estão sim sendo chantageados. É claro que eles estão sendo chantageados porque dossiês foram sendo armazenados. Por que sempre que o bicho pega, estoura na mão da Carmen Lúcia? Provavelmente porque ela é a mais vulnerável nessa brincadeira. Então, o que é o próximo passo? Conscientizar a população que não há possibilidade de democracia enquanto essa turma que está hoje aí fazendo tudo isso continuar no poder. Então precisa de ter realmente uma conscientização popular. E esse levante eu acho que começa no dia 14. Temos 6.450 pessoas nos assistindo aqui. Queria pedir likes nessa transmissão. A gente está com apenas 942 curtidas aqui. Por favor, quem puder, dê um joinha aqui no Léo ao Quadrado de hoje. Nos ajude a aumentar, né, o alcance do programa de hoje. Quem não for inscrito no canal, por favor, inscreva-se. A gente já bateu, passamos de 395 mil inscritos, né, estamos firmes aí, muito próximo dos 400 mil inscritos no canal, né? Quem puder também se tornar membro do canal aqui, a gente agradece, né? É um botãozinho ali azul ao lado do botão de inscrições, você paga uma quantia muito pequena por isso, e você financia as atividades do 247 e também tem direito a alguns benefícios, como participar dos encontros presenciais com os apresentadores e editores do 247. Lembrando que o próximo encontro vai ser em Recife, lá em Olinda, né, no próximo dia 29. A gente também pede quem puder fazer uma assinatura solidária, que essa é a melhor maneira de apoiar financeiramente o 247, lá em brasil247.com/apoio, e também quem puder apoiar os jornalistas pela democracia, basta ir em brasil247.com/democracia. E a gente também pede as inscrições para o canal do Leonardo Estopa, né, para que nós possamos aí crescer em conjunto nessa luta em defesa, né, da democracia e da soberania do país. O Eurípides Aguiar está dizendo aqui, Camboriú, Santa Catarina, agradecendo ao 247 por nos devolver a esperança de um Brasil melhor. Muito obrigado, Eurípides, pela mensagem. A Márcia Andréa está dizendo aqui, parabéns pelo trabalho do canal 247, obrigado, Márcia. Lourdinha Oliveira, em Recife, o metrô vai parar. A Lenise Arneiro está dizendo aqui, mas, Léo, não pode trabalhar no dia 14, assim não dá. Estão questionando aqui você por ir dar uma palestra lá, que você falou, Léo, porque é greve geral, então greve geral tem que parar tudo, né? E, inclusive, também está tendo uma manifestação do consumo zero por Lula livre, né? Um dia inteiro sem consumo nenhum em defesa da liberdade do ex-presidente Lula. Aquiles, não, essa palestra é movimento de greve. Tá. Essa palestra é um movimento de greve do dia 14. Eu vou participar da greve do dia 14, conversando com as pessoas a respeito do que a gente está perdendo. Então, é um movimento de greve, não é uma palestra comercial, não. É exatamente a galera que está montando a greve, né, que está coordenando essa parte da greve dentro da Universidade de Itajubá, me convidou para participar desse movimento de reunião durante a greve, exatamente para falar sobre isso. Não é uma palestra, dessas palestras de palestrante rico, que vai lá e volta com o bolso cheio de dinheiro, não. É um movimento de greve mesmo. Eu fui convidado para participar da greve do dia 14 em Itajubá. Legal. Não é, então, uma das palestras do Dallagnol, né? Que, inclusive, vão ficar mais escassas agora, né? Vão ficar mais raras, né? Depois desse bozo, desse vaza-jato, né? Desse Moro-gate, Dallagnol-gate, enfim. A Laura Silva, que se tornou nova membro do canal aqui. Obrigado, Laura, pela sua chegada aqui na comunidade 247, né? Graças a pessoas como vocês, que nós estamos aqui firmes e fortes em defesa de um Brasil mais inclusivo, né? Então, agradecer aqui a sua chegada. Vamos lá, vamos tocar aqui. Tem mais coisa para a gente falar aqui, Léo? Vamos ver aqui. Tem a OAB já pedindo para o Luiz Roberto Barroso esclarecer quem são os corruptos eufóricos, né, que ele disse nessa declaração
que a gente já comentou. Hoje também teve a notícia, Léo, de que o Telegram, o aplicativo Telegram, né, que foi o aplicativo pelo qual o Moro e o Dallagnol e os outros procuradores tramaram, né, conspiraram contra a democracia brasileira, sofreu um ataque DDoS, um ataque aí cibernético. Mas o que eu queria falar, que eu queria ouvir a sua opinião, na verdade, Léo, era sobre a Globo. A Globo está, assim, em defesa feroz da Operação Lava Jato. A Globo soltou todas as suas armas contra o Glenn Greenwald, né? O próprio Glenn já falou que as próximas reportagens a serem divulgadas mostrarão a participação inequívoca da Globo na construção da farsa contra o ex-presidente Lula, né? E a Globo está se sentindo aí ameaçada. Como é que você vê esse posicionamento e que riscos a emissora da família Marinho, o grupo midiático da família Marinho, pode correr adotando essa estratégia de enfrentamento, né? Sabendo nós que a Globo está com problemas financeiros. No balanço de 2018, ela precisou pegar 530 milhões de reais de dividendos de aplicações financeiras para cobrir prejuízo na sua atividade fim, que é a produção de mídia, né? Então a Globo está aí mal das pernas e está apostando no tudo ou nada. Como é que você vê essa estratégia? Desculpa a demora, estou tomando couro ainda para ligar e desligar o microfone. Aquiles, agora a Globo tem realmente que cair atirando, porque veja bem, a Globo vai ser denunciada, nós vamos perceber a influência da Globo na Operação Lava Jato, o povo vai receber a articulação da Rede Globo junto com o Sérgio Moro, junto com o Dallagnol, enfim, tudo isso vai vir à tona. Provavelmente a gente vai ter o Sérgio Moro combinando, vendendo gravações, porque a gente sabe que a Globo tinha sempre acesso e colocava sempre em primeiro lugar. Pode ser que tenha o combinado do vazamento do áudio da ex-presidenta Dilma. Tudo isso pode ser que esteja nessas conversas e a Globo incentivando, a Globo fazendo acontecer. O que é um ponto importantíssimo nesse momento? A Globo ainda tem poder sobre parte da população. Como que ela está trabalhando? Ela está invertendo a coisa, ela está trazendo a ideia que foi um ato criminoso contra o Sérgio Moro, ela está sim protegendo o Sérgio Moro, e mais, ela está criando técnicas de comunicação paralela para tirar a autoridade dos vazamentos. Por exemplo, a Globo, imagino eu que a própria Globo criou isso para depois desmentir, a Globo fez uma matéria falando que é fake. Print de conversa entre Moro e Dallagnol, combinando sei lá o que, é fake. Só que a matéria que a Globo fez é falando que esse print é fake. Mas para os eleitores do Bolsonaro, para os apoiadores do Sérgio Moro, que estão desesperados para defender o Bolsonaro e o Sérgio Moro, eles estão desesperados, atrás de alguma coisa para acreditar, essa mensagem é lida como tudo que o Glenn está apresentando é fake. Então a Globo está tentando sim criar um obstáculo, mas a técnica do Glenn é muito interessante, porque veja bem, ele não soltou todo o material de uma vez para a Globo ter esse poder de aniquilação. Ele vai trazer em doses homeopáticas. E o mais interessante, ninguém vai poder negar nada. A Globo não pode negar que os fatos aconteceram, porque está tudo lá. Ela sabe o teor, o nível das coisas que foram vazadas. O próprio Sérgio Moro, o próprio Dallagnol, eles não negam, eles tentam dizer que é uma coisa comum. Então a gente precisa perceber qual que é a condução discursiva. A Globo, que pertence a esse esquema, ela está caindo atirando. O que eles estão tentando fazer nesse momento é criar na cabeça do brasileiro que o acontecimento, eles não vão negar o acontecido, eles vão tentar criar na cabeça do brasileiro que esse acontecido é uma coisa normal e foi bem para o Brasil, foi bom para o Brasil. A Globo já está fazendo isso. Eu falava há poucos minutos atrás sobre essa expectativa que existe na cabeça de alguns brasileiros de que o juiz tem que ser um super-herói que pune a qualquer custo. Não. O juiz recebe os autos do processo e julga de forma imparcial. Inclusive, existem juristas que defendem a ideia que o juiz responsável por fazer os depoimentos,
O juiz de instrução nem deva julgar, porque no momento da instrução o juiz pode ser contaminado, porque não gostou de um depoente ou coisa parecida. Só para você ter uma ideia de como que a ideia é distanciar o juiz de um julgamento sentimental do processo. No Brasil, a gente partiu para aquilo que é mais horrível em um julgamento, que é exatamente a crítica que existe a respeito da Igreja Católica no passado, que é o Tribunal de Inquisição. O mesmo cara que pergunta e acusa, ele dá a sentença. O cara já chega contaminado com uma ideia, e agora o Sérgio Moro não é nem a questão inquisitorial, é questão de interesse pessoal. O Sérgio Moro trabalhou contra um partido para beneficiar o outro. E o que acontece nesse momento é que a Globo está tentando pintar a ideia de que isso era necessário para acabar com a corrupção. E acreditem, a Globo vai conseguir colocar na cabeça de muita gente que essa postura do Moro era a única alternativa para lutar contra a corrupção. Acreditem nisso. E eles vão tentar criar de forma indireta, porque eles não teriam coragem de falar isso diretamente, eles vão tentar criar de forma indireta a ideia de que o material é falso. Então essas duas opiniões e teorias vão surgir entre os apoiadores do Bolsonaro. Olha, tudo bem, tudo aconteceu, mas era necessário. Ou tudo aquilo ali é falso. A gente precisa saber combater isso. E eu achei muito interessante que até a Charizard se posicionou contra isso. Só trazer uma informação aqui. Antes, agradecer a Isadora Lima, que se tornou nova membro do canal aqui, e dizer que o seguinte, que a Globo soltou agora há pouco uma nota duríssima contra o Glenn Greenwald, dizendo que o Glenn procurou a Globo antes de divulgar essas conversas do Moro, né? Então, a gente está subindo no 247, daqui a pouco, essa nota da TV Globo, onde ela conta aqui uma nota duríssima, que no final diz que causa indignação e revolta os ataques que o Greenwald desfere contra a Globo na entrevista publicada pela agência pública. Se a avaliação, abre aspas, nota da Globo, se a avaliação dele em relação ao jornalismo da Globo e a cobertura da Lava Jato nos últimos 5 anos é esta exposta na entrevista, por que insistiu tanto para repetir uma parceria vitoriosa e ser tema de um dos programas de maior prestígio da emissora? A Globo cobriu a Lava Jato com correção e objetividade, relatando seus desdobramentos em outras instâncias, abrindo sempre espaço para a defesa dos acusados. O comportamento de Greenwald nos episódios aqui narrados permite ao público julgar o caráter dele. Então a Globo vai agora declaradamente para o tudo ou nada nesse episódio. Vamos ver quem é que vai vencer essa guerra de titãs, porque, segundo o Glenn Greenwald, tem ainda muito material a ser divulgado e pode comprometer de vez a emissora da família Marinho, né? Então, tem essa nota aqui da TV Globo, atacando o Glenn Greenwald, e vamos esperar qual vai ser a reação do jornalista do The Intercept a essa nota, né, da Globo. Vamos esperar o que vai vir daí. Uma coisa é certa, a Globo está sangrando, né? Ela está realmente com a sua credibilidade sob duro ataque, né? Depois desse episódio. E um perigo muito grande, Aquiles, nesse momento, é a gente deixar uma briga desse tamanho e deixar o Glenn sozinho. Nesse momento, todo o campo progressista precisa unir forças para apoiar o Glenn, porque estamos vivendo esse momento uma situação bem bizarra. É um gigante que tem uma concessão pública, alcança todo o território nacional. Tudo bem, tá cagado igual pau de galinheiro, né? Que esse é o dito popular, essa é a situação da Rede Globo hoje, mas continua sendo uma empresa gigante, poder aquisitivo muito grande, e que tem concessão e poder de alcance em todo o território nacional. Tá queimada? Tá entre aspas, porque tem muita gente que ainda acredita na Globo. Do outro lado, a gente tem o Glenn, e se a gente não tiver uma conexão muito estratégica e alinhada nesse momento, eu sempre falei sobre esse alinhamento na esquerda, eu não vejo esse alinhamento acontecer, e seria a hora desse alinhamento acontecer. Por quê?
De um lado, a gente tem a Globo. Do outro lado, a gente tem o Glenn. Não, do outro lado, a gente tem que ter todo o campo progressista, porque senão vai ser uma disparidade muito grande. A gente vai querer o Glenn sendo praticamente um Rambo brasileiro para enfrentar o exército da Rede Globo sozinho. A Globo vai tentar se defender de todas as formas. A Globo, obviamente, vai retribuir os ataques, mas o Glenn tem material na mão. Como ele tem material na mão, a gente tem que se unir a ele, porque é a oportunidade que a gente tem, nem digo de derrubar a Globo, não. O povo precisa saber o que é a atual direção da Globo. Porque pedir para derrubar a Globo é a mesma coisa de ter derrubado a OAS. Não é interessante. É interessante que os diretores responsáveis vão passear na cadeia e que a Globo esteja nas mãos de uma pessoa que realmente controle a Globo para os interesses nacionais. Então esse é o ponto mais importante. A gente precisa, no caso, quando a gente pensa no Dallagnol e no Sérgio Moro, a gente esquece a instituição, Ministério Público e Poder Judiciário. A gente não pode fazer isso, porque senão fica muito confortável para o Ministério Público e para o Poder Judiciário tirar o corpo da reta. Não podemos esquecer que o Ministério Público foi ali representado pelo Dallagnol, assim como o Poder Judiciário foi representado pelo seu então membro Sérgio Moro. Da mesma forma, quando a gente pensa na Rede Globo, a gente não pode despersonalizar o interesse dos seus diretores que fizeram isso acontecer. A gente não pode culpar um ator da Rede Globo, então não pode ser a instituição. A gente precisa personalizar quem está por trás disso, porque não é interessante o fim da Globo. O que é interessante nesse momento é a prisão dos diretores responsáveis por isso e a Globo continuar sendo uma estrutura de comunicação, porém, a favor do povo brasileiro. Então, é um momento que, se o campo progressista não souber se unir, ele vai sim ser derrotado, porque a Globo... Isso é importante, a Globo continua tendo um poder estrondoso, as igrejas pentecostais continuam tendo poder de alienação e fanatização estrondoso, e o Bolsonaro ainda tem uma base de apoio. Eu estou vendo aqui nos comentários, e é possível encontrar pessoas apoiando o Bolsonaro. Ou seja, a idiotice é gratuita, a idiotice não tem limites para algumas pessoas. Eles estão aqui apoiando o Bolsonaro, o que significa que o Bolsonaro ainda tem apoio. Se a gente não se unir para apoiar o Glenn nessa brincadeira, vai ser uma briga bem desigual. O Glenn contra a Globo, contra o Bolsonaro. É bem desigual. Então, ou união total nesse momento, superestrutura de comunicação e replicação de matérias, ou então esse caso vai ser abafado pela Rede Globo, sim. Vamos torcer para que não. A Marlene Aquino mandou um superchat aqui. Obrigado, Marlene, pelo superchat. A gente está, nesse momento, se encaminhando para a reta final do programa, Léo. Estamos com 7.300 pessoas ao vivo aqui no Léo ao Quadrado de hoje. A audiência muito boa. Queria agradecer a todos vocês. Queria pedir novamente, quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal da TV 247. Quem puder também se inscrever no canal do Leonardo Estopa, né? E a gente sempre pede às pessoas que puderem se tornar membros aqui da TV 247, né? Léo, suas considerações finais aí. Tem live hoje às 10h30? Exatamente, Aquiles. Hoje às 10h30 eu faço o Léo Estopa ao vivo no canal Leonardo Estopa e no canal do Estopa, transmitindo também em rede pelo Facebook Leonardo Estopa. Mas eu queria dizer para vocês que estão assistindo aí pela TV 247 que essa transmissão está em rede também com o canal Leonardo Estopa e o canal do Estopa. Eu continuo, o Aquiles termina agora, a transmissão na TV 247 sai do ar nesse momento, mas eu vou bater um papo ainda, porque aqui nos canais, são quase 1.000 pessoas assistindo aqui nos meus canais, eu vou continuar alguns minutinhos aqui, então eu gostaria de convidar quem tiver por aí, para virem participar comigo aqui no canal Leonardo Estopa. É só escrever Leonardo Estopa no YouTube que você me encontra, ou então você escreve youtube.com/Leonardo Estopa, que eu continuo batendo um papo com o pessoal aqui, depois do final do programa, pela TV 247. Vocês aqui que às 6h30 tem o programa Brasil Primeiro com a Luísa Mercadante, 8 horas, Boa Noite 247 com a Gisele, Paulo Moreira Leite e o Alex Sonic, e às 21 horas tem o William Deluca, entrevista o deputado federal Carlos Veras, do PT de Pernambuco, e às 22 horas, o Dia em 20 Minutos com Aquiles Lins, este que vos fala, e Gustavo Conde.
Tem um último superchat aqui, fala da Lita Lula dizendo: estratégia do Glenn duvidosa, deveria soltar vazamento sobre Globo antes e não avisar que tem material sobre ela sem soltar material. O que acha? Vamos ver como é que isso vai se desenrolar. É muito esquisito essa nota da Globo, o Glenn ter procurado a emissora sabendo que ele tem material que ataca diretamente a Globo. Então, eu prefiro esperar o posicionamento do Glenn Greenwald para saber realmente o que de fato aconteceu, né? Mas é isso, gente. Obrigado pela audiência. Fiquem aí com a TV 247, a programação, e até a próxima. Tchau! Bom, quem está ficando comigo aqui pelo canal Leonardo Estopa e pelo canal do Estopa, eu queria agradecer a vocês pelas participações. Eu queria pedir para vocês compartilharem aí para aumentar o alcance, que eu vou continuar só pelo canal, né, só pelos canais aqui, então sai do ar pela TV 247. Então, deixa eu começar, né, comentando com vocês esse último superchat que chegou. Isso é importante, pessoal, a gente precisa entender o que o Glenn está fazendo. Olha só, esse material que o Glenn está disponibilizando, isso é um material extremamente interessante por todos os sentidos. Ele é interessante. Primeiro, é interessante porque a imprensa quer esse material. Todo mundo quer divulgar o que o Glenn está trazendo. Então, isso é muito legal. Olha, o que ele está fazendo aos poucos é exatamente manter toda a imprensa brasileira falando disso. Vamos imaginar se o Glenn chegasse e divulgasse tudo de uma vez. Algumas pessoas acham que ele deveria divulgar tudo de uma vez. Vamos pensar sobre o aspecto pessoal do Glenn. Para ele não é interessante. A oportunidade dele fazer o canal, né, de fazer a página e o canal e o veículo dele crescerem na opinião pública e alcançar o maior número de pessoas é, obviamente, trazer as notícias aos poucos. Se ele solta tudo de uma vez, ele vira aí, obviamente, um boom e esse boom acaba. Segundo ponto, poder de abafa. Se o Greenwald simplesmente traz tudo de uma vez, a Globo tem essa capacidade de abafar. E o ser humano ele precisa de um certo tempo para ele maturar a ideia. Essa ideia de que a Rede Globo manipulou a opinião pública e as eleições no Brasil junto com o Dallagnol e o Sérgio Moro é um impacto muito grande para aqueles que acreditavam que o Sérgio Moro era um herói. Então nessa brincadeira as pessoas precisam de um certo tempo para maturar essa realidade, não é uma coisa imediata. Se ele traz tudo de uma vez, a Globo tem esse poder de abafa. Outro ponto, outro caso que é muito importante. Eles sabem o que o Glenn tem. Isso é o mais importante. O Sérgio Moro sabe que não adianta negar, porque no meio das mensagens, obviamente, tem gravações. Assim como os procuradores sabem que não adianta negar, porque no meio das mensagens vão ter aí outras coisas interessantíssimas como gravações, como fotos, né? Provavelmente o Dallagnol deve ter mandado foto para o Sérgio Moro ler uma parte do processo para achar se acha legal. Provavelmente tem o Sérgio Moro negociando com a Rede Globo vazamentos e assim por diante, né? São o que eu imagino que está lá no meio, mas podem ter certeza, pessoal, o material que está lá é um material muito grande, não é uma coisinha muito simples, não. Se ele divulga tudo de uma vez, ele acaba com o material. Se esse material é trazido aos poucos, olha, primeiro ponto importantíssimo, ele vira ditador de pauta. Para ele é muito bom e é muito bom para nós, porque a pauta deixa de ser a pauta da Globo e passa a ser a pauta de um veículo progressista. Aos poucos ele vai trazendo mais um escândalo, tudo vai naquela direção. Se ele traz aos poucos, esse assunto vai batendo na cabeça das pessoas, inclusive dos mais alienados, e eles vão mudando de opinião. Outro ponto importantíssimo a respeito disso. Como ele está trazendo isso aos poucos, são vários debates lá na Câmara dos Deputados e lá no Senado. Não é uma conversa só, os vazamentos, não. E a participação da Globo nisso? E a participação do Dallagnol nisso? E a negociata dessa palestra para condenar o Lula nisso? Então, ele sabe que é bem melhor ir liberando as coisas aos poucos. Isso vai amedrontar muita gente. Quando a gente percebe as manifestações, a gente já começa a desconfiar de quem está no meio. Eu não consigo ver um motivo diferente pro Barroso se manifestar a favor da parcialidade do Sérgio Moro se o Barroso não tiver nada no meio disso.
Então eu já começo a perceber. Aí imaginem o seguinte, para condenar uma pessoa, obviamente, o sistema precisaria de pessoas. Na primeira instância, aí ele tem o Sérgio Moro. Na segunda instância, que são os desembargadores do TRF4, e obviamente dentro do STJ, que é sempre a mesma turma, e dentro do STF. Então, olha que interessante, vão aparecer formas de incriminar desde o Sérgio Moro até ministro do STF. Se ele solta isso tudo de uma vez, vai ser um colapso no Brasil que vai durar por 3 dias e depois vão distribuir pizza gratuita para as pessoas e o assunto acaba. Então, não é uma coisa interessante soltar isso de uma vez só. O negócio é liberar aos poucos. O Maquiavel falava que para fazer o mal você tem que fazer de uma vez só, porque essa é a melhor forma de fazer o mal. Mas para fazer o mal, para o mal ser sentido, você tem que inverter o Maquiavel. Você tem que liberar o mal em doses homeopáticas, porque o mal deles é o bem. Aí o Maquiavel fala que o bem tem que ser feito aos poucos. Deixa eu agradecer Jitika Anand pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Tem mais um assunto que eu queria expandir com vocês aqui um pouquinho. Vaza Jato foi bem mais ampla e muito bem planejada, dizem PF e MPF. Olha só, pessoal, eu sei que muitas pessoas estão falando que o Telegram não liberou, né? O Telegram falou que não foram invadidos. 2 pontos que eu queria falar com vocês. Primeiro, o Telegram, se ele for invadido, ele não vai falar que ele foi invadido, porque senão ele vai ter que pagar pelo que aconteceu, né? Então é mais ou menos assim, o cara que matou falou que não matou. Obviamente, o Telegram nunca assumiria que foi invadido, o Telegram jamais assumiria que expôs, né, o ministro da Justiça de um país de 207 milhões de habitantes. Primeiro ponto, se ele tivesse sido invadido, ele nunca vai assumir que foi invadido. Segundo ponto, muito importante, para conseguir essas conversas, não é necessário invadir o servidor do Telegram. Normalmente o WhatsApp e o Telegram eles fazem backups, e esses backups são transferidos pela rede. É possível uma pessoa que trabalha com Sérgio Moro instalar um equipamento para ir capturando os dados, e ao longo dos tempos os profissionais da área de informática vão montar esses dados, e através da montagem desses dados eles conseguem chegar no conteúdo completo. É só quebrar a chave de criptografia. Então não é necessariamente o servidor que precisa ser invadido, assim como percebemos que aquele papo do Sérgio Moro de que um hacker, não, foram vários Telegrams que foram descobertos, então não é necessariamente o caso do hacker que invadiu o Sérgio Moro, não. Deixa eu ver aqui. Bolsonaro discurso a empresários. Vocês que têm que dar um norte para nós. Então o Bolsonaro admite que ele não tem nem noção do que fazer. Ele sabe que seja lá o que ele fizer vai dar errado. Então ele pede aos empresários que indiquem um norte para ele. É uma coisa bem vergonhosa, mas é isso que está acontecendo. E deixa eu ver aqui mais. E é muito importante, pessoal, esse posicionamento até da Scheherazade, porque a Scheherazade, ela é, sem dúvidas, uma antipetista, mas agora o posicionamento dela não fala que ela mudou. Eu não consigo ver uma pessoa como Joyce, Alexandre Frota, Kim Kataguiri, eu não consigo ver essas pessoas como pessoas que têm caráter. Eu vejo essas pessoas como pessoas que têm interesses. Então, o posicionamento da Raquel Scheherazade me mostra que ela tem a opinião de que o bicho vai pegar para o Sérgio Moro, então ela já abandona o Sérgio Moro. Olha que interessante. Esse posicionamento da Raquel Scheherazade demonstra para a gente de uma forma muito clara que ela já acredita que o bicho vai pegar e ela já acredita na mudança da opinião da população. Olha que legal. Estamos vivendo um momento em que ela pensa o seguinte: é melhor eu correr para o outro lado, correr para ser anti-Moro, porque senão vai ficar ruim para mim. E ela é um termômetro interessante, né? Eu estou falando, né, eu não estou conseguindo contextualizar hoje, que eu estou com esse layout aí, mas a Scheherazade é, sem dúvidas, um termômetro muito interessante para a política brasileira no que diz respeito a interesses pessoais. Ela começa a perceber que isso realmente vai apontar para a queda, pelo menos de popularidade, do Bolsonaro, do Sérgio Moro e do Dallagnol,
queda também de reputação das pessoas que continuarem do lado do Sérgio Moro e do Dallagnol, então ela já pica a mula. Deixa eu agradecer Skywalker. A fonte do Intercept é um procurador da República. J.R. Carcará. Boa noite, Léo. Vamos ficar atentos e militantes, parabéns. Vamos ficar atentos e militantes. Parabéns pelo ótimo trabalho. Muito obrigado. Então, lembrando, pessoal, quem estiver chegando aí pelo Brasil 247, se inscreva no canal Leonardo Estopa, se inscreva também no canal do Estopa. Eu faço uma live todos os dias nesses canais às 10h30 da noite. Então, participem aí dos canais. Bom, então, né, Petrobras e CAD assinam um acordo para venda de refinarias, né? Então, estamos aí nessa situação da venda das refinarias, uma corrida contra o tempo. E é importante lembrar que o Bolsonaro tem sofrido derrotas. Hoje sofreu uma derrota simbólica no Senado. 2 derrotas, né? Derrota da derrubada dos decretos sobre as armas, e também ele sofre uma derrubada aí sobre essa questão de não ter os conselhos. Os conselhos, pessoal, são pessoas comuns, pessoas do povo que participam da administração pública. O que passa na cabeça de um presidente querer tirar os conselhos? É mais ou menos assim, eu não quero nem saber o que o povo pensa. Ah, não, porque o conselheiro é tudo comunista, né? Tipo, isso é, sem dúvidas, uma demonstração que se tem uma coisa que o Bolsonaro não é, essa coisa é democrático. Não tem nada de democrático no Bolsonaro. O cara quer tudo que a Constituição de 88 trouxe como pilares democráticos, como participação pública, tudo isso ele está tirando. Deixa eu agradecer vocês pelas participações e gostaria de pedir para vocês que voltem, né? Quem ainda não foi inscrito no canal, que se inscreva, por favor, e gostaria de te convidar para voltar, para participar comigo às 10h30 da noite no programa Léo Estopa ao vivo, todos os dias 10h30 da noite aqui no canal Leonardo Estopa e no canal do Estopa. Então, muito obrigado. Se inscreva se você ainda não se inscreveu. Já voltei a fazer meus vídeos curtos, então chame amigos aí para se inscreverem nos canais e até mais.